DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Boa tarde, eu sou a jornalista Camila Cunha e nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também na região. E se você quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 5599 136 2472. E para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado de hoje, Camila, nós vamos precisar voltar ao ano de 1960. Vamos lá. No Brasil, esse foi o ano da inauguração de Brasília, a nova capital do país. Entrou em circulação o jornal Folha de São Paulo. É inaugurada a Universidade Federal de Santa Maria, nas dependências do Cine Teatro Glória, onde ocorreu a formatura da primeira turma da Faculdade da Medicina de Santa Maria, à época ligada à Universidade do Rio Grande do Sul. Neste ano também inaugurou a antiga reitoria da UFSM, prédio que abrigou também a administração central da UFSM até 1976. E foi fundada a Rádio Guaratã. E a criação da Rádio Medianeira também foi em 1960, Camila. Neste ano faleceu Dom Antônio Reis, terceiro bispo de Santa Maria. E nasceram Ayrton Senna, piloto de automobilismo brasileiro, Lídia Bronde, psicóloga e atriz brasileira, e Diego Maradona, jogador e treinador de futebol argentino. E no dia 1º de dezembro de 1960, nasceu o nosso convidado de hoje, Walter Antônio Noal Filho. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Walter, e o nosso medo de errar essa data, porque não dá para errar com o Walter as datas, porque nós estamos ralados, literalmente. Vamos cuidar bem os números. E o pior é que já erramos. Eu sabia, tá bom. Vamos deixar assim, depois você nos fala em off. Não, mas eu tenho que corrigir isso. A Folha de São Paulo começou a circular em 1921 e não em 1960. Nossa, temos uma distância grande. É uma distância considerável, eu resolvi reparar aqui no ar mesmo. É bem característico, esse é o Walter Noal Filho. Ligados a todas as datas, cheio de conhecimento. Para a gente conhecer um pouco mais sobre Walter Noal Filho, nós fizemos um pequeno resumo. Vamos começar. Ele é graduado em Comunicação Visual em 1983 pela nossa Universidade Federal de Santa Maria, instituição onde exerce este ofício. Pesquisa literatura de viagem sul-rio-grandense e investiga o passado santamarense, sobretudo por meio da imprensa e da fotografia. Em 1997, com José Nilton Marchiori, publicou Santa Maria, Relatos e Impressões de Viagem pela editora UFSM, reeditado em 2008. Em 2004, com Sérgio da Costa Franco, publicou Os Viajantes Olham Porto Alegre, 1754/1890, e Os Viajantes Olham Porto Alegre, 1990-1941, da editora Ana Terra. Livros agraciados com os prêmios açorianos da literatura, nas categorias Especial e Livro do Ano em 2005. Em 2008, com José Nilton Marchiori, Paulo Fernando Machado e o Dr. Werner Hempel, que já esteve aqui no DNA conosco, se não me engano, na semana passada, publicou Do Céu de Santa Maria. Em 2017, com Sérgio Faraco, publicou Francisco Ricardo, Uma Tragédia Esquecida, livro finalista dos prêmios açorianos e minuano em 2018. Em 2018, com Silvia Lobato, Walter Noal Filho publicou Paraense, organizou Santa Maria
com a Silvia Lobato paraense, é isso, né, Walter? Correto. Organizou Santa Maria, o passado pitoresco em prosa fluida, que ele me ensinou que não é fluida, que reúne crônicas de Romeu Beltrão. Como organizador ou pesquisador convidado, tem contribuído em diversas obras relacionadas ao passado de sua terra natal, destacando-se a arte fotográfica e o teatro em Santa Maria em 2005, de Getúlio Schilling, e o Teatro 13 de Maio, um espetáculo da história de 2016. Foi patrono da 45ª Feira do Livro de Santa Maria em 2018. Com a esposa Isabel Cristina, compartilha a vida desde 1980. Pai da psicóloga Caroline, ele gosta de estar entre livros e de um bom café que ele mesmo passa de manhãzinha. Aprecia os jogos do Rio Grandense e do Internacional de Santa Maria. E não usa as redes sociais por nada, Camila. E não abre mão de se locomover através de uma bicicleta também. Ufa! Um currículo e tanto. Cheio de obras e histórias, não é mesmo, Walter? É uma pena que os Jogos do Rio Grandense há muito tempo não dá para ir, porque o clube está em fase latente, foi desativado em parte e não participa das competições há muitos anos. Mas eu gostava bastante realmente de frequentar o Estádio dos Eucaliptos e torcia com boas vontade. Lembranças. Uhum. Walter, nos conta um pouco da tua infância. Onde tu foi criado, o teu contexto familiar, com os pais, com os avós, com os irmãos? Bueno, eu fui criado, a primeira parte da minha vida eu morei na rua Marquês de Maricá, com um breve intervalo de 2 anos. Essa rua hoje se chama Astrogildo de Azevedo, fica no centro de Santa Maria. Era uma casa grande onde moravam meus avós maternos e toda a família, meus pais, eu, meu irmão, a irmã não havia nascido ainda. Esse pequeno intervalo porque em 1964, no começo desse ano, nós fomos morar em Porto Alegre durante 2 anos porque meu pai fez residência médica. Eu não mencionei, meu pai é formado em medicina na Faculdade de Medicina de Santa Maria em 1963 e naquele ano seguinte, então, nós fomos acompanhar o pai na residência. Voltando para Santa Maria, retornamos para a mesma casa, ficamos até 1972, quando fomos para uma casa nova, construída pelos meus pais, e onde permaneci muitos anos ainda morando junto com a família, até que eu resolvi bater as próprias asinhas e conquistar meu teto. E qual foi esse momento? 1986. O que te fez? Quando tu descobriu quais eram as características da tua infância ou adolescência que lhe mostravam qual esse caminho profissional, essa parte da pesquisa, da fotografia? Não foi na adolescência, nem foi bem depois. Eu posso dizer que foi, sim. Eu gostava muito de ficar acompanhado dos meus velhos. Eu digo meus velhos, eram meus avós, meus bisavós, que eu convivi com alguns, tive o privilégio disso, e me contavam histórias que hoje parecem saídas do... nem sei, são absolutamente fora do que uma pessoa hoje poderia imaginar que seja tempo próximo, né? Então esse foi realmente uma influência que que colaborou para que eu mais tarde pudesse tentar descobrir quem eu sou, quem eram meus ancestrais, descobri muita coisa, descobri de onde vieram. Isso me considero importante, sobretudo quando nasceu a minha filha em 1994, a Caroline. Eu me senti mais motivado a fazer essas pesquisas, porque imagino, agora eu tenho alguém para mostrar, para deixar, para dar continuidade, né? Mas é mera curiosidade, assim, para saber mesmo quem eram as pessoas que me antecederam no mundo e até mesmo para compreender o que eu sou, né? Eu acho que faz parte desse aprendizado.
Camila, sabe o que faltou na apresentação do Walter? Algo muito importante. Ele é apresentador do programa Memória aqui da CDN, todos os domingos. Sem dúvida. É um prazer estar aqui toda semana gravando com a Luísa esse programa, que para mim é uma satisfação imensa. Portanto, já estou familiarizado aqui. Então, hoje nós temos uma inversão, saiu de âncora para entrevistado. Exatamente, do outro lado. E eu acabei esquecendo. Walter, nós temos um quadro aqui no programa, que eu acho, como tu acompanha o DNA e a programação da CDN, que é o quadro diagnóstico. Tu é filho de médico, então eu quero te adiantar que não vai ser um médico que vem fazer esse diagnóstico. Mas são outras... pessoas especialistas em Walter. Só que a gente tem um número recorde de áudios como eu nunca tinha visto nesse programa. Nem eu. São 15. A maior quantidade de depoimentos que nós já Sinta-se lisonjeado. 15 áudios. Nós então, geralmente como nós temos bastante áudios, eu nem sabia que há 15 pessoas no mundo para fazer comentários sobre mim. Só? Então agora a gente vai meio que quebrar esse protocolo e já de começo vamos escutar 3 áudios. Pode ser, Cabala? Vamos lá. O Walter Noal Filho é um grande amigo da Casa de Memória e da Associação dos Amigos da Casa de Memória. É um parceiro em todas as atividades e projetos desenvolvidos pela associação. Está sempre pronto para colaborar voluntariamente. É sempre um prazer ouvir o Walter falando sobre as histórias de Santa Maria e mesmo de Edmundo Cardoso, com quem ele conviveu. Walter é um ser humano admirável. Por baixo daquela calma, de um certo silêncio e muita modéstia, se esconde um grande artista do desenho, muita criatividade, um entusiasta pesquisador, um estudioso pertinaz da história de Santa Maria, um grande amigo e colaborador, sempre pronto e presente. Das obras literárias que nós lançamos, a arte fotográfica em Santa Maria, vivências e memórias de Edmundo Cardoso, o Edmundo que eu conheci, se o trabalho ficou muito bonito, foi graças à arte, à diagramação e à colaboração dele em toda a obra. Em todos os trabalhos, como organizador e escritor, ele prima sempre pela qualidade. Eu e a Gilda temos muito que agradecer pela colaboração inestimável que ele sempre nos dá à Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Muito obrigado, Walter. O Walter Antônio Noal Filho é uma dessas pessoas absolutamente raras que faz parte de um grupo de pessoas que resgatam o passado santamariense. Para você ter uma ideia da magnitude da participação dele nessas coisas, foi dele a ideia de, na comemoração dos 150 anos de Santa Maria, nós fazermos um livro sobre a evolução de Santa Maria a partir de fotografias aéreas. Não existe nenhuma publicação igual a essa no país inteiro, ela é única. Então, o Walter é uma pessoa imprescindível, é uma pessoa que nós precisamos cada vez mais de pessoas como o Walter para compreender melhor o nosso passado e para projetar muito mais o nosso futuro. Quem são essas pessoas, Walter? São todos grandes amigos, a Clara Kurtz primeiro, depois Terezinha Pires Santos e o Werner Hempel, parceiros, pessoas com as quais eu aprecio muito conviver. É isso aí, Walter, mas temos muito mais depoimentos para passar daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Voltamos já já. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
Grupo L Fórmulo e o Parque da Memória apresentam Vamos Falar Sobre? Olá, este é o terceiro episódio do Vamos Falar Sobre? Eu sou o Matheus Fórmulo. Você sabia que o forno crematório instalado e em operação no crematório Santa Rita de Santa Maria possui capacidade para 4 cremações por dia? O equipamento, fabricado nos Estados Unidos pela empresa Métios, está em operação desde o dia 11 de outubro e é o responsável pelas cremações de Santa Maria e de toda a região central do estado. Consulte a nossa empresa, exija o cerimonial e a cremação em Santa Maria, no crematório Santa Rita, onde você encontra padrão superior em estrutura e atendimento. Você ouviu Vamos Falar Sobre? Oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José. Oferta exclusiva na Pampeiro. Realize seu sonho e inicie 2022 com uma SUVW na sua garagem. T-Cross, com parcelas a partir de R$ 989 mensais. Venha até a Pampeiro, faça um test drive e apaixone-se pela T-Cross. Conheça essa e outras ofertas ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado da minha colega Luísa Neves e o nosso entrevistado de hoje, Walter Antônio Noal Filho. No bloco anterior, escutamos alguns dos primeiros depoimentos sobre a história do Walter. Esses amigos ressaltavam a importância do Walter para todo o histórico, todo o conteúdo que nós temos sobre Santa Maria. Walter, sobre esse arquivo histórico municipal de Santa Maria, eu gostaria de saber que tu falasse um pouco para a gente sobre a importância disso para a cidade e também pensando em fomentar futuros pesquisadores, todo esse conteúdo que vem sido criado e muito pela tua pessoa. Não, eu acho até que não tenho grande participação nisso. Há pessoas envolvidas e com um empenho admirável. Eu modestamente colaboro quando é possível, mas sem dúvida alguma a existência de um arquivo histórico municipal bem estruturado e bem gerido, como é o caso que acontece em Santa Maria hoje, né, nos últimos anos, posso dizer até na última década, isso estimula realmente o surgimento de novas pesquisas, porque elas são facilitadas quando existe a estrutura para isso, né? E claro que quando há pessoas sendo estimuladas para isso, elas se tornam mais numerosas e têm uma capacidade investigativa muito maior, né? Isso não só no Arquivo Histórico Municipal, mas na Casa de Memória de Edmundo Cardoso também é outro local de pesquisa que apresenta condições também admiráveis, né? E eu registro esse, e há outros locais específicos para quem pesquisa alguns temas, mas eu para evitar me estender, eu citaria esses dois. Walter, nós falamos ali numa das citações dos teus livros, das tuas obras, das tuas colaborações, o livro que é de autoria do professor Binato, amigo nosso, e que tu colaborou, né? Nós esquecemos de mencionar o nome do professor. Teatro 13 de Maio, um espetáculo da história de Luiz Binato de Almeida. Isso, né, Luísa? É isso aí. Marcelo, vamos passar mais 5 áudios. Conheço Walter Antônio Noal Filho há várias décadas. Nos tornamos mais próximos a partir de 1995, quando ele era programador visual da editora da UFSM e realizou o projeto gráfico e a capa de A Saga dos Niederauer, de minha autoria. Nosso interesse comum pela história da cidade nos ligou mais ainda e se transformou em uma amizade que muito me honra. Sua competência e dedicação profissionais no projeto gráfico, editoração de texto, capa de Os Castle de Santa Maria em 2010, de minha autoria, foram fundamentais para a qualidade do livro.
Walter Antônio Noal Filho foi patrono da Feira do Livro de Santa Maria em 2018 e realizou com completude essa função, pois foi autor de livro lançado naquela edição, organizador de um outro livro e programador visual de um terceiro. No discurso de patrono, focou sobre o patrimônio histórico edificado da cidade. Defendeu com intensidade a preservação da identidade de Santa Maria, referida na arquitetura produzida ao longo de sua história. Eu cumprimento ao programa DNA por entrevistá-lo hoje. Walter Antônio Noal Filho é, de fato, um santamarense que faz a diferença para a sua comunidade. Olá, eu sou a Deca e conheci o Walter ainda nos anos 90 através do meu companheiro, o Feijão, e a partir daí ele tornou-se um amigo muito precioso, uma pessoa que eu admiro, principalmente pela sua lealdade com os amigos e pelo seu trabalho de excelência em editoração e pesquisa histórica. O que dizer dele? Uma pessoa que gosta de tomar um bom vinho, estar com os amigos, tomar banho de cascata, fazer trilhas no mato e viajar. Inclusive, nós formamos um grupo, né, por influência dele principalmente, e fizemos algumas viagens, conhecemos lugares interessantíssimos. Muitas cidades do Rio Grande do Sul eu conheci em função desse grupo, né, dessas viagens que nós fizemos juntos. E claro, né, nessas viagens sempre acaba acontecendo alguma coisa engraçada, interessante, principalmente em função desse jeito educado, polido, né, que o Walter tem. E uma dessas histórias engraçadas, mas que infelizmente eu não estava presente, é a história do café. Mas eu penso que isso realmente vai ficar engraçado se o Walter contar. Então vamos aí pedir para que ele conte essa história para nós. Quando eu comecei a escrever sobre o poeta Francisco Ricardo e sua trágica morte em Santa Maria nos anos 20 do século passado, eu me compenetrei de que precisava de um parceiro para levar a cabo aquele projeto. E o primeiro nome que me ocorreu foi o de Walter. Eu já ouvira falar de sua capacidade, de sua clarividência em pesquisas históricas. Sem Walter, o livro não teria sido terminado. Me considero privilegiado por tê-lo ao meu lado durante aquele difícil trabalho e também, e sobretudo, por tê-lo como amigo. Tem a história do trem da Fronteira Oeste, que já nem existe mais, o trem de passageiros, no início dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, quando meu avô, que tinha umas irmãs casadas com fazendeiros no Alegrete, esperava a gente entrar em férias na escola para nos levar para a fazenda deles lá, dos tios-avós nossos. E aí eu e o Walter, ele com 9 anos, eu com 7 aproximadamente, nós pegávamos o trem em Santa Maria, aí ele fazia uma parada no entroncamento, um dia ele ia para Uruguaiana, um dia ele ia para Livramento. Então a gente escolhia o dia que ele ia para Uruguaiana, chegava no entroncamento, aí a linha seguia, e íamos para o Saicã, que eram algumas estações antes do Alegrete. E aí quando o trem começava a diminuir a velocidade, o meu avô já pegava as crianças, né, nós, e algumas vezes uns primos também, que iam juntos, e já avisava para a gente ir para a porta do trem, para aquele meio do vagão, onde fica a ligação de um vagão para o outro, que é super perigoso para a criança, e nós com as malinhas ali, na época não existia mochila, e o meu avô dizendo, ó, quando eu der o sinal, vocês pulem. E aí as crianças, apavoradas, né, porque
obedecia o comando do avô, nós ficava ali de prontidão. Aí lá na frente, uns 400 metros, a gente já via a estação do Saican, que era uma estação muito pequenininha, porém o trem parava na estação. E o meu avô dizia que não dava tempo. Então ele fazia a gente saltar do trem, com o trem a 35, 40 por hora, 30 por hora, a gente pulava do trem. Umas crianças, primeiro jogava as malinhas, e aí pulava um, aí pulava outro no meio da macega, e por último, depois que todo mundo pulava ele. E aí a gente tinha que caminhar uns 200, 300 metros até a estação do Saican. Antes da gente chegar na estação, o trem parava na estação e aí as pessoas desciam normalmente. E a gente não entendia por que nós tínhamos que descer com o trem pulando. Meu tio é o melhor contador de histórias que eu conheço na face da terra. Aí, Walter. Quanta história. Qual que nós vamos querer saber, do trem ou do café, Camila? Por onde começamos? Eu acho que a gente vai lá na Deca, que foi sugestão dela. Perguntem para o Walter sobre a história do café. Mas eu não tenho que identificar as pessoas antes? Sim, pode falar. Então, o primeiro é o José Antônio Brenner, a segunda é a Deca, o nome dela é Vanderleia. O terceiro é o Sérgio Faraco. O quarto é Fernando, meu irmão, e o quinto é o Bernardo, meu sobrinho, filho do Fernando. Os três primeiros são também amigos queridos, parceiros. Os dois últimos são também tão queridos quanto pessoas com as quais, todos eles, cada um com um vínculo diferente, mas todos eles são pessoas importantíssimas para mim, como aqueles que também deram depoimentos no primeiro bloco. A história do café, olha, é um pouco cansativa, mas já que foi pedido aqui, eu não posso recusar. Eu vou fazer resumido. Tá bom, tia. Nós fazíamos uma viagem até Punta del Diablo em 2000 e pouco, 2007, 2008, não recordo. Um grupo de amigos, dos quais a Deca faz parte, e outros companheiros, enfim. E mais ou menos isso era o meio do inverno, frio, de Renguiar, Cusco. No meio da estrada havia um restaurante com aspecto de que funcionava num lugar chamado Curral Alto, a meio caminho entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, Chuí, né? Todos desceram rapidamente do ônibus, com vontade de tomar um café e tal, meio dormindo ainda, porque quando a gente acorda às 5 da manhã numa viagem no inverno, o sono ainda está meio atrapalhando a vida. E eu perguntei ao proprietário do estabelecimento se o café era de hoje. Ele olhou para mim e respondeu com uma voz meio aguda: eu não estou ouvindo o que o senhor está falando. Eu perguntei, o coitado é surdo, né? Vou perguntar de novo. O café é de hoje? E ele me olhou já com um olhar atravessado mesmo, e eu continuo não ouvindo o que o senhor está... Lá pela quarta ou quinta vez, eu descobri que ele não era surdo, ele estava ironizando e estava furioso, porque eu perguntei se o café era de hoje. Por ter sido questionado. Eu disse para a turma, olha, vamos sair daqui que esse cara aqui pode nos agredir. E, enfim, ele perdeu a clientela, um micro-ônibus cheio de gente, às 5 da manhã, duvido que outros... Um monte de gente para vender café. E iam comer pão, pastel, claro, sei lá, outros lanches, né? Não era só o café. Ele afastou a clientela pela falta de empatia com o público que chegou no restaurante dele. Não tem tanta graça assim essa história, mas, enfim, está contada agora. É uma história que marcou o grupo de amigos de vocês, né? Walter, ele fazer uma pergunta. Dentre tantas pesquisas, aqui no nosso DNA, a gente tem um quadro, que é o quadro que a gente fala do coração do Rio Grande de Santa Maria. Na sua entrevista, o programa inteiro é bastante pautado na cidade, já que a sua pesquisa está voltada para Santa Maria. Uma curiosidade, dentre toda essa pesquisa, o conhecimento, as fotografias, todo esse material arrecadado ao longo da sua carreira, existe alguma memória especial, alguma história, alguma lembrança peculiar dentro de tantos anos de pesquisa? Sim, eu na verdade coleciono imagens e textos que se referem a Santa Maria. A maioria das imagens não são
originais, são digitalizadas, cópias digitalizadas. O que realmente eu consideraria mais afetiva, né, dentro de tudo isso, seria aquelas que mostram lugares que ficaram marcados para mim na infância, ou até mesmo as casas da minha infância, as casas que eu frequentei, né? Eu diria isso, mas em geral a paisagem, o conjunto da paisagem de Santa Maria me chama atenção, me desperta a vontade de comparar uma imagem de 1915 com outra de 20 anos depois, ver o que estava lá ainda, o que não estava mais, o que foi substituído, né? Então um acervo mais encorpado, digamos assim, permite que tu tenhas alternativas de identificar detalhes sobre coisas que foram se modificando com o tempo. Me agrada muito esse tipo de comparação. E fazer uma associação também com a sua vida, né? Da onde surgiu a ideia? Em um depoimento, um dos amigos falou sobre a sua ideia do livro das fotos aéreas de Santa Maria, que é um material muito interessante. Sim, o Werner Hempel, na época, era vice-prefeito de Santa Maria, e ele era encarregado, ele fazia parte, ele era o líder de uma comissão organizadora das festividades, entre as quais a ideia de fazer um livro, que não se sabia exatamente com qual conteúdo ainda, né? Se sabia que era sobre Santa Maria. E fizemos algumas reuniões e como eu havia feito contato com uma pessoa que tinha um acervo de fotos aéreas valiosas, eu me lembrei daquele contato, aí em seguida me lembrei de um outro, eu vou nomear... Puxa vida, Carlos Eduardo Pereira, o nome do primeiro, ele me forneceu cópias desse material valioso, né? E também eu tinha visto um acervo muito interessante, muito amplo, do professor Léo Pinto Guerreiro, que foi meu professor de fotografia na UFSM, no curso de comunicação visual, bem no comecinho dos anos 80, o professor Léo, já idoso, me ofereceu, perguntou se eu queria intermediar a venda daquele acervo que ele guardava, fotografias produzidas por ele desde a década de 60, fotografias aéreas belíssimas. E aquilo ficou latente até que surgiu a oportunidade de sugerir para um livro, né? Tivemos a honra de ter o Léo conosco autografando em 2008, também a presença do Carlos Eduardo, os dois já faleceram, e foi assim, quer dizer, a ideia surgiu porque se sabia que havia um certo acervo disponível, mas devo destacar que o livro só ganhou o destaque que ele realmente teve porque o empenho do Werner Hempel na obtenção de outras imagens, porque ele conhece muita gente, e muita gente que guarda coisas, né? Eu citaria um caso que eu acho emblemático para tudo isso. O Werner identificou, conversando com alguém da família do falecido engenheiro Wilson Aita, numa gaveta, esquecido, na gaveta havia um negativo. Esse negativo era um filme produzido pelo Bortolo Asciutti, um fotógrafo também talentosíssimo que viveu em Santa Maria, que atuou aqui durante toda a vida. E esses registros do Bortolo Asciutti, guardados pelo Wilson Aita, foram para o livro graças ao empenho do Werner, entre outros tantos, né? Outras imagens. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa fazer esse livro. A parceria de todas as pessoas envolvidas também foi algo que causou imensa satisfação. Foi muito bom, foi excelente. É isso aí. Então, antes do nosso intervalo, eu vou pedir para o Marcelo passar mais 3 depoimentos e seguimos para o nosso intervalo.
Walter Antônio Noal Filho é profundo conhecedor da história de Santa Maria, resultado de suas vivências nesta que é sua cidade natal, também pelo amor que a ela dedica. Serei sempre grato a esse pesquisador incansável, especialmente para o livro sobre o Teatro 13 de Maio, do qual sou autor. Nossa amizade e respeito me permite consultá-lo a qualquer dia e hora sobre aspectos que trato, inclusive em publicações no Diário de Santa Maria. Walter me assessora de maneira especial sobre itens específicos a respeito da cidade. Fiel à terra natal, ele tem muito a contribuir quanto à defesa cultural de sua terra. A ele, meu abraço e agradecimento público através deste programa. Muitíssimo obrigado. Eu conheço Walter Noal há mais de 30 anos e ele sempre foi um pesquisador incansável e contribuiu muito para Santa Maria e para o Rio Grande do Sul com as pesquisas que ele fez. Então, um grande abraço, Walter. Tá. É um prazer ter o Walter como colaborador permanente da Casa de Memória Edmundo Cardoso, desde a sua fundação há 20 anos. Walter, sempre presente, é um apoiador incondicional dos projetos culturais da casa, dando valiosas sugestões e apresentando ideias inovadoras. Seu profundo conhecimento da história de Santa Maria faz dele um respeitado pesquisador. Nós, da Casa de Memória, deixamos aqui o nosso aplauso e o nosso respeito pela sua vida dedicada à pesquisa, possibilitando a todos conhecer melhor e valorizar mais a nossa cidade. É isso aí, Walter, fala rapidinho quem são essas pessoas para a gente ir para o intervalo. O primeiro, o Luiz Gonzaga Binato de Almeida, o segundo, o José Newton Cardoso Marchiori e, por fim, a Gilda Mai Cardoso Santos. São também amigos, parceiros, pessoas com as quais eu também gosto muito de conviver. É isso aí, DNA volta já já. Domitila e Sicredi apresentam a 5ª edição do Fala Mulher, dia 17 de março, às 19 horas, no Ouro Preto Eventos. Uma noite inesquecível, com comidinhas, espumantes, boa música e um bate-papo com mulheres inspiradoras. Adquira seu ingresso all inclusive nos pontos Loja Domitila, localizada na Rua dos Andradas, número 1449, no Condomínio Espírito Santo, na sede do Diário, faixa nova de Camobi, número 4975, e na Loja do Diário, no Elegância Center Shop. Veja mais informações na página do evento no Facebook. Patrocínio Bravier Imóveis, Cognitar Consultório de Psicologia, Inana, Clínica de Biomedicina Estética, Linda Casa, Móveis e Decoração, Realização Diário. LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System. Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 32 11 3985. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. DNA.
Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha colega Camila Cunha e do nosso entrevistado de hoje, o Walter Antônio Noal Filho. Walter, conta para nós deste teu momento novo como um apresentador da rádio CDN. No início, Walter dizia, eu não tenho nenhuma prática com microfone, e agora a gente já percebe que ele é entrevistador. Como que tem sido para ti esse momento, Walter? Um desafio. Bom, é isso. Ai, meu Deus, nem quis dizer muito. Não, eu sei que o nosso tempo é curto. Se tu quiser, eu levo 2 horas. Só para destacar, Walter, que tu também é o produtor do programa ultimamente, viu, Camila? Ele é o produtor e o apresentador do programa. Tá multi. Tá multi. Já que nós falamos em desafio, tá? Walter, eu ia te perguntar sobre quais tu acha que são os maiores desafios na vida de um pesquisador. E na hora que tu vai criar as tuas obras, né? Eu vi que tu fizeste um livro que fala sobre uma tragédia esquecida, como voltar no tempo, como se constrói esse material, quais são as principais dificuldades disso? Quem deveria responder essa pergunta é meu amigo e parceiro Sérgio Faraco. O livro foi feito por ele, eu fui um colaborador na pesquisa do material, consultei a imprensa, documentos cartoriais, nós investigamos a fundo para localizar a obra completa ou quase completa do personagem analisado no livro. É a história de um crime passional que aconteceu, que foi muito impactante na Santa Maria de 1927, mas foi o Sérgio Faraco que escreveu o livro, com base nesses arquivos, nesses dados que eu fui pesquisando. Ele é reconhecidamente um dos melhores contistas do Brasil, né? E também se aventurava um pouco por temas diferentes daquele que ele estava habituado. Mas não há mais o que dizer sobre isso, a não ser de que foi uma parceria excepcional, assim. A nossa correspondência para construir esse livro daria quase um outro livro. Todos os nossos questionamentos, a busca da perfeição, embora saibamos que ela seja inatingível, né? Nós tentamos fazer o melhor possível e oferecer o melhor possível aos leitores, cada um no seu local de trabalho, quer dizer, eu pesquisando dados e ele produzindo texto excelente, que foi o que resultou o livro pronto transformou depois. Em um material rico, né? Uhum. Vamos escutar agora mais 3 áudios, mais depoimentos. Te amo, tio passarinho. Te amo, tio passarinho. O Walter tem um papel fundamental na minha vida. Como irmão mais velho, ele me influenciou em muitos gostos, a descobrir muitas questões, especialmente culturais. Ainda na infância, ele me apresentou a cidade de uma forma diferente, me convidando para passear de ônibus e a gente ia até o final da linha para conhecer os lugares, com outro olhar que não de carro. E na juventude, ele me apresentou o cinema espanhol, Carlos Saura, Buñuel, cinema japonês com Akira Kurosawa. Ele me levava num ciclo de cinema alemão, quando eu ainda era muito jovem, e para assistir, eu creio que cerca de 100 filmes alemães que foram passados aqui nesse ciclo, e foi muito rico, assim. Na época, talvez eu não dimensionasse o quanto isso foi importante na minha vida. E também ligado ao cinema, a Wim Wenders, eu acabei descobrindo o blues a partir do Walter. Foi ele que me apresentou o blues como um estilo musical que compartilhamos o gosto. Eu acho que é uma riqueza enorme ter o Walter na minha vida. É difícil elaborar uma fala tão breve sobre alguém que se conhece tanto e por quem se tem tanto carinho e amor. Meu pai, além de um exemplo de ser humano, empático, simples, apreciador das pequenas grandes coisas, por quem tenho
imenso orgulho, admiração e identificação. Também um exemplo de pai, sempre presente na minha vida, amoroso, acompanhando de perto todos os meus processos e crescimento desde que soube da minha vinda ao mundo. Só tenho a te agradecer por ser quem és e por todo amor e presença. Vamos ouvir mais um, Marcelo? O Walter é meu grande amor, amigo e companheiro de toda uma vida. Começamos a namorar ainda na adolescência e descobrimos o mundo juntos. Também o gosto por bons filmes, boa música, teatro, viagens, livros. Construímos nossa relação priorizando a admiração e o respeito mútuo. E dessa relação bonita e importante, forte, nasceu a nossa amada filha Caroline. É isso aí, Walter. Essas pessoas especiais, quem são? São pessoas muito próximas, muito especiais, muito queridas. A primeira é a Camille, minha sobrinha, filha da Marta, que falou logo depois. Aqui eu preciso fazer um registro. Quando a Camille nasceu, nós combinamos, eu, a mãe dela e o resto da família, que ela ia me chamar de tio Passarinho. E ela aprendeu a me chamar de tio Passarinho porque eu ficava imitando Sabiá, né? E fazia toda hora para ela. E até hoje ficou. Eu acho que quando ela tiver muita idade ainda vai me chamar de tio Passarinho. A terceira é minha filha Caroline. E a quarta é minha companheira de vida, como ela própria disse, a Isabel Cristina. E são pessoas que, enfim, determinam o rumo da minha vida e enfim. Eu achei tão bonito hoje a Caroline me dizendo que eles são casados desde 1987, mas a mãe mandou dizer, né, que é para registrar que é desde 1980 que a história deles começa. Não foi em 87, foi em 80. Não foi, teria sido em 86 o casamento. Mas o casamento foi uma mera formalidade. Na verdade, a parceria começou em 1980 e essa data que nós consideramos, ela tem mais valor para nós. Família, Walter, o que é família? Saindo um pouco do mundo da pesquisa, como que é para ti, assim, a tua família, como que tu define isso? É acolhimento, é troca de generosidades, é troca de sabedoria, é um lugar confortável e acolhedor. E como é o Walter pai? A gente viu esse depoimento tão bonito da sua filha. Eu não sei, a minha filha que teria que responder essa pergunta. Eu me esforço, espero que seja, eu tento, mas não sei, ela que... Ela falou nesse pai tão presente. Então, se ela falou isso, eu acredito. Então, por que Então, é porque... Walter, assim, Tu pesquisa, tu sabe tanto de Santa Maria, é difícil, assim, alguma rua, alguma personagem, ali na memória, Camila, ele sabe os personagens, lugares, as ruas, assim, tu tem um lugar na cidade que pra ti é especial? Tem. Eu acho que o campus da UFSM é um lugar especial, eu me sinto tão bem ali. Eu poderia me aposentar, já tenho tempo e idade para isso, mas eu não quero me aposentar justamente porque eu não quero deixar de estar todos os dias no campus da UFSM. E há quantos anos, né? Desde estudante? Desde 1980, quando eu comecei o curso de comunicação visual e fiz concurso na universidade em 83, e em 85 eu comecei a trabalhar na universidade como técnico administrativo. Lugares de Santa Maria, né? E teria, Walter, algum personagem, digamos assim, uma pessoa que tu levaria como uma referência, que tu faria alguma homenagem? Saberia me citar uma pessoa aqui da cidade? Sim, as minhas referências são... Minhas grandes referências são os meus pais, que não gravaram depoimento, possivelmente porque são pessoas muito reservadas, um pouco tímidas, mas são eles a minha grande referência. E eles só não gravaram pela dificuldade com a tecnologia, eles até também tentaram. Por isso, eles talvez, até tentaram. Faltam 2 minutos para a gente encerrar o programa, nós vamos falar algumas palavras e tu vai responder com aquilo que... O primeiro conceito que te vier, né, à mente neste momento. Olhando para trás, do que você se orgulha nessa trajetória?
Olha, eu acho que ter conquistado o direito de viver em paz comigo mesmo. Existe algum arrependimento? Não. Uma saudade? A saudade de embarcar e desembarcar de trem em Santa Maria, o que eu fiz muito. E existe um sonho? O sonho seria a utopia das utopias, ver um mundo mais justo. O que te dá paz, Walter Noal Filho? Caminhar, pedalar no meio da natureza, entre outras coisas. E o que tira essa paz? Ai, tanta coisa. O desrespeito, a palavra desrespeito no sentido, no seu significado mais ampliado, assim, já que não podemos entrar em detalhes aqui, o tempo é curto. O desrespeito. E uma palavra que te defina? Uma palavra que me defina, olha, vocês falaram tanto do pesquisador que tem por trás, na verdade, eu sou um curioso, não existe nenhuma formalidade nessa atividade. Eu acho que é a persistência, eu não desisto fácil de encontrar alguma coisa. Esse eu acho que é uma palavra. Outra, talvez, a liberdade. Ser livre é valioso. É isso aí, Camila. Muito obrigada, Walter, pela sua presença, por hoje ter trocado os papéis, ter virado nosso entrevistado. É uma honra lhe ter aqui e que toda essa sua curiosidade, como você mesmo se descreveu, essa curiosidade que trouxe e traz muito conteúdo e vai ficar de arquivo para toda a nossa cidade de Santa Maria. Muito obrigada e parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua obra. Eu agradeço e também estou honrado de estar aqui na companhia de vocês. Muito obrigado. Faltou tempo e eu quero agradecer também a todas as pessoas que nos enviaram depoimentos. Nós procuramos, com certeza. Nos combinamos, né, Camila, no início eu também tenho que fazer isso. A dar valor. Eu fiquei emocionado com o que essas 15 pessoas falaram sobre. Muito obrigado a todos e quero continuar o convívio com todo mundo. É isso, então o DNA fica por aqui e amanhã o DNA volta com o Cassiano Cavalheiro. E eu também, amanhã estaremos de volta aqui também, Luísa. Sim, amanhã teremos um programa de sexta-feira também com uma global, digamos assim. Ah, é? Fiquem atentos ao nosso programa DNA amanhã, novamente às 16 horas.